qual foi a maior experiência sobrenatural que o senhor teve nesse tempo todo de vida com Deus e já de ministério pastoral também? Aquela experiência que o senhor sabe que superou a todas. Coisa de Deus mesmo agir assim de forma espantosa. Porque a gente que anda pela fé, a gente vive algumas experiências com Deus, mas às vezes vem aquela que sobrepuja as demais. A que o Senhor avalia agora como sendo a maior experiência espiritual que o senhor já passou com Deus. Fale aí para nós. No meio de tantas, né? Para a gente selecionar assim uma, fica até difícil, mas tem sim, né? Tudo tem, tudo existe. Então, eu tenho duas que eu quero compartilhar, Amém. que são duas das mais pesadas, né? Ditado do caboclo. Uma foi a cura de uma criança. Eu ia saindo de casa para pregar numa igreja, numa casa de oração, aliás, lá para a banda do Genibaú, para aquela região, Fortaleza. Quando eu já tinha saído de casa, Deus falou comigo e disse: volta e pega o óleo da unção. Eu não ia levando o óleo. Eu voltei, como Deus me mandou, e peguei o óleo da unção. E fui aquela tarde, naquela campanha, ministrei a palavra, o tempo passou, Deus fez coisas tremendas ali, mas o óleo não foi usado. E aí eu questionei, mas Senhor, já terminou a oração e tu mandou ir buscar aquele óleo, para quê? Aí quando me despedi, depois da merenda já até, aí quando eu ia saindo, a irmã da casa de oração me chama. Disse: o senhor tem um minutinho? Eu digo: tenho. É para Deus? Ela foi e disse: depois eu tenho todo o tempo. Isso é uma casa que eu vou lhe levar aqui, para o senhor fazer uma oração numa criança que tem AIDS. Já morreu o pai, já morreu a mãe, e ele já nasceu com o vírus da AIDS. E ele já está no estado terminal. Mas é uma criança tão inteligente, é uma criança tão maravilhosa. Vamos lá? Digo: vamos. E ali eu fui naquela casa. E foi um dos dias que, de olho aberto, eu orando de olho aberto, que eu costumo sempre orar de olho fechado. Mas nesse dia eu orei de olho aberto. E eu vi de olho aberto quando desceu 2 seres, que a gente assemelha como um anjo da parte de Deus. 2 seres vestidos de branco. Os 2 com o mesmo objeto na mão. Era uma seringa grande. Uma vazia e outra cheia de sangue. O que estava com a seringa vazia injetou na veia daquela criança enquanto eu orava e puxou o sangue dele. E o outro injetou do outro lado e injetava o sangue nele. E ali, eu vendo aquilo, orando e me maravilhando, porque eu sabia que um grande milagre estava acontecendo. E quando terminou, que eu disse para aquela criança: tu crê? Ele foi dizer: eu creio que eu fui curado. Ele mesmo abriu a boca dele: eu creio que eu fui curado. Aí eu mandei a família renovar os exames. Disseram: não, a bateria de exame foi feita toda essa semana. Ele já está, o médico disse que não tem mais. Depois renove de novo, para a glória de Deus. E ela renovou e ele estava curado, 100% para a glória de Deus. Eita. Então isso é coisa extraordinária. Que a gente chegar a um ponto de ser um vaso na mão de Deus, para você ver isso acontecer, é uma coisa tremenda. E o outro foi da casa da minha amiga que eu orava, né? Eu orava toda quinta-feira lá, eu orei 7 anos. Só parei de orar quando eu vim embora. Depois que eu as conheci, eu conheci a Mocilene em uma vigília. E aí ela chegou para mim e disse assim: me diga aqui uma coisa, se eu chamar você para orar na minha casa, você vai? Nós somos uma família muito reservada.
Só mora eu e minha mãe. Nós somos muito reservados. Nós não deixamos qualquer um entrar na nossa vida e nem na nossa casa. Mas quando eu olhei para você, Deus disse para mim que você era a pessoa ideal para entrar na nossa vida, na nossa casa. Você vai? Digo, vou. Aí fui orar uma vez e aí gerou uma amizade, aquela coisa de Deus, que se foi Deus mesmo que me botou na vida delas. E aí a gente orava por uma causa, orava por outra, quando terminava, que Deus resolvia, a gente ia, pegava outra, e assim eu orei 7 anos. Agora, um dos dias, quando chegou, ela me chamava de Jojo. Jojo, hoje nós vamos deixar a campanha de lado e nós vamos orar por uma causa específica. O meu primo Marcelo, ele está entubado em Brasília, muito mal. E nós vamos orar por ele. E aí, quando começamos a orar pelo Marcelo, quando eu comecei a orar pelo Marcelo, eu fui arrebatado em espírito. Foi uma das experiências muito marcantes na minha vida. Quando eu estava orando para ele, eu fui arrebatado em espírito. E fui lá em Brasília, Deus me levou em Brasília, dentro do hospital que o Marcelo estava internado. O Senhor me levou dentro daquela UTI. E eu fui naquela UTI e eu via um demônio em cima do Marcelo. E eu peguei aquele demônio, tirei de cima dele e repreendi. E ele transformou-se em uma fumaça e saiu. E aí o meu corpo estava ajoelhado ao pé da cama, né? E elas ficaram quietas, achando que eu estava dormindo. Esse Jojo está cansado, dormiu. Quando o meu espírito retoma ao meu corpo, que eu tomei aquele... Ela falou, estava dormindo, Jojo? Eu disse, estava não. Eu estava em Brasília, no hospital onde o seu primo está internado. Hospital grande, muito bonito, o estacionamento lotado de carro. Aí escrevi como era o hospital todinho. E o teu primo não vai morrer, teu primo vai viver, porque o demônio que estava em cima dele, eu tirei. E quando terminamos de orar, depois a gente ia ter o lanche na casa dela, a mãe do Marcelo ligou, que ele tinha abrido os olhos e tinha perguntado o que é que estava fazendo ali. E ali de imediato tiraram da UTI, que ele não tinha mais motivo para estar ali, que era uma questão diabólica, era aquele demônio que levou ele àquele estado. Tudo que o demônio foi tirado, ele recobrou a vida, veio, né? E ali Deus me dava uma visão. Eu conversando com elas, Deus me dando a visão. Um carro levando Marcelo para casa, Marcelo sentado na mesa da cozinha, comendo macarronada. E dali ele saía e ia para o sofá de cor vermelho. Deus me deu a visão por completa. Eu digo, o teu primo, ele vai ser curado completamente. E ela não tinha me dito que ele tinha AIDS. E ele tinha AIDS. E Deus curou ele de tudo. Então, uma coisa importante, né? Muito importante. E quando eu cheguei em casa, ela me liga, disse, a mãe do Marcelo me ligou, que o Marcelo o médico já vai dar alta para ele, porque ele não tem mais nada. Está 100% curado. Então, eu me maravilhei com o que aconteceu, que a gente só ouvia alguém falar, mas nesse momento eu fui esse instrumento que Deus usou para que esse milagre acontecesse. Marcelo trabalhava no gabinete do governo, lá no planário mesmo lá dentro, e hoje continua sendo o homem que ele é, curado, restaurado 100%. E aí foi quando a irmã Jessi fez a pergunta, minha filha, o Marcelo já está em casa, quando ele saiu, tá, já comeu alguma coisa? Eu disse, comeu, tia. Aí ela querendo puxar o assunto, ela disse, comeu o quê, minha filha? Ele disse, macarronada. Ele estava onde? Na mesa da cozinha. Mas aí ele ficou na mesa, saiu, ele disse, saiu, tia, foi para o sofá. Minha filha, só mais uma questão, que cor é o teu sofá? Ela disse, vermelho. Aí ela disse, por quê, tia? Eu disse, não, porque Deus já tinha mostrado tudo isso aqui. Então, isso eu me maravilho e eu quero ser mais crente a cada dia, para mim não perder essa sintonia com Deus e continuar vendo essas maravilhas.
Muito bem. O irmão Cícero Brito está nos acompanhando, deixou aqui um comentário. Às vezes confundimos nossa falta de fé com a vontade de Deus. Ou pior ainda, nossa insubordinação. Deus é fiel e não muda. Nós que complicamos as coisas. É verdade, né? É verdade. Mas é isso mesmo, Cícero. É isso mesmo. É justamente aquela questão, como eu falei, da mobília da casa. Né? A gente é que falta a fé, porque a Bíblia nos diz que tudo que nós pedir crendo, recebereis. Então é o segredo, é pedir e saber. Saber pedir e saber a quem você está pedindo. Né? Porque quando você conhece, como aquele leproso chegou ali no capítulo 8 de Mateus, ele foi até Jesus. Mas ele foi conhecendo quem era Jesus. E quando ele chegou, ele se prostrou e o adorou. E disse: se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Ou seja, eu vim aqui porque eu sei que só tu pode. Eu fiz a minha parte, ou seja, saí do leprosário. Correr risco de morte e andar à toa por aí. Mas eu vim ao teu encontro porque eu sei quem tu é. Como que diz, tu é o Filho de Deus. Tu tem todo o poder. Se tu quiser, tu pode me tornar limpo. E Jesus disse, eu quero. Fica limpo. E ele foi purificado da lepra. Então, conhecer a Deus, saber, pedir com fé e saber que a quem você está pedindo, que se é a Deus, ele tem todo o poder para fazer acontecer.